Boa noite. Vamos lá, então. Só para lembrar, essa nossa aula acontece toda quarta-feira, das 19 às 19h30, 19h40. Em dezembro, a gente vai fazer uma pausa, mas semana que vem a gente tem mais um encontro antes dessa pausa. Vamos lá. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre alimentação. E eu vou falar um pouquinho também sobre os horários das nossas alimentações, das nossas refeições, porque são coisas que às vezes a gente banaliza um pouco, né? Tá muito comum a gente fazer jejum, é muito prolongado, é muito comum pessoas que acordam de manhã e falam: Nossa, eu não tenho fome. Ou se eu tentar comer, me dá enjoo, eu não consigo comer de manhã. E tudo isso já está mostrando que a gente tem uma fraqueza no nosso sistema digestivo e que isso precisa ser cuidado, isso precisa ser olhado, isso precisa ser fortalecido no nosso corpo, no nosso organismo. Então, o horário que a gente come, ele se torna muito importante, ele se torna muito fundamental para sustentar a boa digestão, a boa absorção e para sustentar a saúde mesmo de cada um dos nossos órgãos. Às vezes a gente falha muito nessa perspectiva de cuidar de uma rotina de horário. Então, quando a gente pensa num café da manhã, por exemplo, se eu pulo essa refeição, eu começo. O horário da manhã é o horário que tem mais energia ali no estômago, no sistema digestivo, para receber o alimento. E aí, depois que receber esse alimento, fazer a absorção para captar os nutrientes daquilo que eu comi. Então, é o horário que tem mais, assim, mais, como se tivesse mais trabalhadores ali para receber o alimento. E aí a gente simplesmente não dá o alimento para o nosso corpo. Ele começa a ficar mais deficiente. Isso é uma das causas que gera estufamento abdominal, ajuda a gente a engordar, ajuda a ter fraqueza na respiração, porque se o nosso sistema digestivo está fraco, ele não se comunica bem com o nosso pulmão. Aqui a gente tem uma energia adquirida do alimento e aqui no pulmão a gente tem uma energia adquirida da respiração, do ar. Essas duas energias se juntam para transitar pelo nosso corpo, nutrindo o nosso corpo como um todo. Então, se eu tenho aqui a energia da respiração, mas a minha energia aqui do alimento está muito fraca, eu tenho uma respiração mais cansada, eu tenho uma respiração mais difícil. Pode observar. Depois que eu conheci a medicina chinesa e fui aprendendo essas coisas, eu comecei a observar. Tem pessoas que já têm uma fraqueza no sistema digestivo, que a gente que está acostumado na prática clínica olha e já percebe muito rápido. Essa pessoa, quando começa a se alimentar mal, a gente está ali conversando, ela começa a comer bolacha recheada, começa a comer coisa com muito leite, coisas muito inflamatórias e que enfraquecem o sistema digestivo, ela começa a ficar mais ofegante. E aí ela tá conversando e tá. E aí a gente vai, às vezes não é tão forte igual eu tô fazendo, mas enfim, começa a já dar diferença. A gente faz isso, e aí a gente faz aquilo, e fica uma respiração cansada, uma respiração difícil, porque eu já não estou ajudando ali a comunicação. Então, se eu como, e ao invés de ficar com energia, eu fico mais indisposto, mais cansado, ou eu estou comendo o alimento errado, ou eu estou comendo a quantidade errada, ou eu também estou comendo na hora errada.
mas principalmente o alimento errado e a quantidade, que não seria o adequado naquele momento. Então, comer pensando nisso favorece muito o nosso quadro de saúde, o nosso quadro de bem-estar, o nosso quadro de qualidade de vida. E aí, o que que a gente vai pensar então? Que seria o ideal a gente tomar um café da manhã ali por volta de umas 7, 8 horas da manhã, porque é o horário que tem mais soldado, que tem mais energia, que tem mais trabalhadores ali para receber esse alimento, para captar e para fazer a digestão. Se eu pulo esse horário, os trabalhadores estão ali tentando captar algo que não existe. E aí eu não dei nutriente para o meu corpo. Ou se eu como alimentos que não são os mais adequados para a minha necessidade, eu também posso gerar esse enfraquecimento. Igual eu falei agora, uma pessoa que já tem uma debilidade, se ela começa a comer muito alimento inflamatório, muito alimento com leite, muito alimento com açúcar, por exemplo, ela já vai sentindo ali a fraqueza. Nem sempre sente porque não aprendeu a se observar, mas quem observa o entorno percebe, né, mesmo que seja na outra pessoa. Mas aí, se eu fiz essa refeição ruim, não tem muito nutriente para eu captar também para o meu corpo. E aí eu fico ali tentando selecionar e tá difícil. Igual a gente tem o hábito, né? Quando planta alimento, por exemplo, não sei que quem já colheu feijão, mas quando a gente pega o feijão orgânico lá da roça, direto da plantação, a gente tem que escolher o feijão. Se eu tenho um feijão que, sei lá, eu deixei embolorar, eu deixei mofar, eu descuidei, deu bicho, deu caruncho, sei lá o quê. Eu vou aproveitar uma quantidade muito menor de feijão do que se eu peguei o feijão, consegui cuidar bem dele, não deu bicho, não embolorou, não mofou. Eu tenho muito mais grãos bons que podem ser usados. Se eu tenho muitos grãos ruins, eu vou ter que ficar lá selecionando, tirando grão ruim, tirando grão ruim, tirando grão ruim, e sobra um punhadinho de feijão. E aí é isso no nosso corpo. Se eu tô comendo coisas muito ruins, sobra um punhadinho de energia. E eu vou estar sempre mais cansado, sempre mais indisposto, com o corpo sempre mais inflamado. Com o tempo, a longo prazo, falando a longo prazo, porque a gente não vê no momento inicial, mas a gente vai colher o fruto disso lá na velhice, ou lá quando a gente for adulto, a gente vai prejudicando a saúde e a função dos nossos neurônios, das nossas células. Nosso corpo começa a ter coisa demais para limpar. E aí, não dá conta, não dá conta. Não adianta a gente querer pegar fazer uma faxina na nossa casa em um único dia. A gente quer fazer a faxina do teto, do chão, tirar todos os móveis do lugar, arrumar e limpar todos os armários e lavar a casa inteira. Dá. A gente tem que dividir as tarefas, porque se todo dia eu tô sujando, eu tô sujando, eu tô sujando, mas eu não tô limpando todo dia, pelo menos um pouquinho, quando eu vou limpar, tem coisa demais e eu não dou conta. Os papéis, né? Os papéis que a gente guarda no dia a dia. Quanto papel? Toda vez que a gente vai fazer, eu, pelo menos, toda vez que eu vou fazer mudança, agora eu tô aprendendo a acumular menos, mas toda vez que eu ia fazer mudança, meu Deus, o que eu tinha que jogar de papel no lixo, porque eu guardei e eu não sei nem por que que eu guardei aquilo, era uma coisa louca, sem fim. Então, nosso corpo não dá conta de fazer tudo de uma vez. Então, cuidar daquilo que a gente come sempre é muito importante. E aí, quando a gente pensa em sistema digestivo,
A gente sempre vai pensar, quando a gente pensa, por exemplo, em baço, que é um órgão muito considerado para nós na medicina chinesa, a gente sempre vai pensar em tonificar, porque o baço ele produz sangue, ele produz energia, então a gente precisa dele forte, a gente precisa dele saudável, a gente precisa dele com muita energia para ele dar conta de executar a função dele. Então, eu sempre tenho que pensar lá nas raízes. Quando eu penso nas raízes, eu estou pensando num bom tônico. A gente usa muito lá a ameixa chinesa, tâmara chinesa, que é um alimento muito tônico. Gengibre, o gengibre cozido na comida, para quem não tem sintoma de calor, né? Vê se você consegue ouvir. Não tem muito intestino preso. Consegue Não, ouvir? ops. A gente não tem muito intestino preso. Quem tem muito intestino preso, ou com cocô muito ressecado, ou cocô de bolinha, essas pessoas já não é tão legal colocar o gengibre. É muito problema de pele, porque são demonstrações de calor. E aí o gengibre ele já não é tão bom. A cúrcuma, o açafrão é a mesma coisa. A cúrcuma, a canela, o café, tudo alimentos muito quentes. Então, se a gente tem muita erupção na pele, se a gente tem sede demais da conta, eu bebo assim, sei lá, me dá sede, eu bebo 2, 3, 4 copos d'água de uma vez. Isso é um sinal de calor. Se eu sou uma pessoa pilhada demais, ansiosa demais, provavelmente. Um jeito que dá para ter uma noção também é olhar a nossa língua. Se a nossa língua estiver muito vermelha, muito seca, é um sinal de que provavelmente tem um calor ali no nosso corpo. Então, se eu tenho esses sintomas de calor, o gengibre não é indicado no meu caso, né? No caso dessas pessoas. Mas se eu não tenho sintoma de calor, o gengibre ele ajuda muito, auxilia muito na digestão. Então, ele ajuda a absorver os nutrientes, ele ajuda, tudo que ajuda a absorver nutrientes, indiretamente está ajudando a gente a perder peso ou a não ganhar peso excessivamente, o que é importante. A gente quer pela estética, sempre a gente quer, mas a gente também quer pela nossa saúde. É muito mais difícil carregar um corpo muito pesado, é mais difícil fazer algumas atividades no dia a dia, se locomover, a respiração fica mais difícil. Então, ter esse cuidado ajuda também a gente a ter mais vitalidade, ter mais disposição, ter mais energia, ter mais saúde como um todo. Então, alimentos tônicos, como as raízes, o gengibre, cozido, né, na comida. O arroz é um tônico muito bom. E aí, quando a gente cozinha o arroz com gengibre, ou cozinha o arroz com essa ameixa chinesa, a gente está fortalecendo o sistema digestivo. Outra coisa muito legal de fazer, quando a gente tem problema na vista já, cozinhar o arroz com goji berry, que é uma frutinha que a gente encontra em loja de alimentos naturais, assim, secos, né? Aqui em São Paulo encontra na Liberdade, mas encontra também em casas que vende castanhas, essas coisas. Então, quando nossa vista não tá tão boa, o goji berry, ele nutre muito a vista. Ele nutre o sangue, ele nutre principalmente o sangue do fígado, que tem a ver com a qualidade da nossa visão. A não ser que a gente tenha feito alguma cirurgia que impactou a nossa vista. Aí é um processo mecânico, né? Um processo de estrutural, onde a estrutura foi afetada, e aí é mais difícil a gente ter um resultado.
Agora, se eu não fiz uma cirurgia, não sofri um acidente, não é uma coisa estrutural, e eu tô perdendo a vista, e eu tô tendo mais dificuldade, tô tendo uma visão mais embaçada, é uma coisa que funciona muito. Comer esse arroz cozido no fogo baixo, devagar, quanto mais devagar o cozimento, mais tônico o alimento. Isso vai ajudar a nutrir muito também a nossa visão. É, e tudo na medicina chinesa a gente pode ir dividindo por essas categorias, né? Alimentos, então, que vão nutrir a vista, alimentos que vão nutrir o pulmão, quem fica resfriado com muita facilidade, ou quem começa, qualquer ventinho que toma já escorre o nariz, tem como comer alimentos que fortalecem o pulmão. Amendoim, por exemplo, pegar o amendoim branco cru, né? E cozinhar no vapor, cozinhar na água, e aí a gente comer ele. É uma forma de tonificar o pulmão, de diminuir crise respiratória, diminuir bronquite, diminuir os adoecimentos das vias respiratórias, diminuir esses resfriados repetitivos. A gente tem esses caminhos muito direcionados e que é curioso que às vezes a gente não valoriza muito, né? Porque é muito, entre aspas, é muito simples. Não é tão simples assim porque a gente não tá com esse conhecimento tão disponível, né? Tão escancarado e fácil para a gente ir ali pegar um livro, ler, entender e usar no nosso dia a dia. Porque se a gente tivesse tudo isso muito detalhado e escrito em algum lugar, a gente teria acesso a tudo isso de uma forma muito simplificada, né? Eu poderia me tratar de formas muito simples. Eu fico meio desesperada agora, né? Eu nem sei, mas eu acho que às vezes é até meio chato. Mas esses dias eu tava na UBS, né? E tinha uma mãe com uma criança que devia ter uns 8 anos, eu imagino. E a criança com o peito cheio, aquela tosse com catarro, assim, um desconforto que tava ali, aquele peito bem cheio, aquela tosse com catarro. Eu fiquei assim, e agora? Eu falo para ela que tem um chá, que é a coisa mais, entre aspas, simples do mundo e que a gente não tem acesso a esse conhecimento aqui, mas que vai tirar o filho dela dessa crise, dessa respiração, dessa tosse com catarro, eu fico na minha, porque ela não me pediu ajuda, ela tá na UBS, provavelmente porque ela vai passar em consulta e vai tomar algum remédio para isso. E aí eu fiquei pensando, eu falo, eu não falo, fico na minha, pergunto se ela quer uma opinião, se ela não quer. E no final das contas, essa eu não falei nada. Às vezes eu falo, às vezes eu não falo, ainda não aprendi direito sobre isso. Quando eu falo, quando eu fico quieta, porque tem pessoas que não gostam, né? A gente nunca sabe quem é a pessoa que quer receber aquilo e quem é que não quer. Mas seria muito potente se a gente tivesse isso nas nossas mãos, né? Eu entendo que a indústria farmacêutica não queira, não é do interesse de uma indústria farmacêutica que a gente saiba se curar comendo, porque isso diminui muito o uso de medicamento, né? Eu sou uma pessoa que não compro medicamento, eu não sei há quanto tempo. Eu não vou na farmácia comprar remédio porque eu não uso. Eu uso assim, se eu precisar tomar antibiótico. Por algum motivo, tô com uma infecção, tô com uma bactéria, que aí, enfim, é mais perigoso eu escolher que eu vou fazer só com alimento, pode demorar mais. Eu não sei em que tamanho tá isso dentro do meu corpo. Então, se for antibiótico, eu tomo, ok. Mas remédio porque eu tô com uma tosse, remédio porque eu tô com o nariz escorrendo, remédio porque tô com dor de cabeça. Nossa, não sei mais o que é fazer isso.
E então não é interessante, né, a gente ter isso nas nossas mãos, porque a gente fica muito potente como ser humano. A gente fica muito potente como instrumento da nossa própria saúde, né? Da manutenção da nossa saúde. E quanto menos dependente a gente fica, menos a gente gera lucro, porque a gente se vira, entre aspas, com muito pouco. E essa é uma grande sacada, né? E esse é um dos meus grandes desejos e das minhas grandes intenções com as nossas trocas. É que a gente seja o mais potente possível dentro da construção da nossa própria saúde, porque isso dá autonomia, isso dá liberdade, e isso dá potência, potência de sustentação da nossa própria vida. Claro que em algum nível isso também dá trabalho, porque a gente tem que ter a responsabilidade, né? A responsabilidade de aprender e a responsabilidade de usar aquilo que a gente aprende. Nem sempre a gente quer ter esse trabalho. Às vezes é mais fácil eu só escutar que você mandou eu tomar um remédio X, compro, tomo e beleza. Resolve meu problema de uma forma que eu não preciso pensar. Eu não preciso elaborar nada. Me entrega pronto e é isso, vida que segue. O que é muito comum na cidade grande, né? A gente não tem o hábito de fazer a nossa comida, por exemplo. É muito fácil pedir comida, é muito fácil comprar comida pronta. É muito fácil eu ir ali no restaurante comer, é muito fácil eu pegar meu celular, pedir a comida que eu quiser e receber aqui na porta da minha casa. Então a gente vai se acomodando a isso, né? Não planejar aquilo que cuida da gente mesmo. E nessa de pedir comida, de comer fora, a gente cai muito fácil em comer mal, né? É muito fácil pedir uma pizza, é muito fácil pedir um hambúrguer, é muito fácil pedir, sei lá, é muito fácil pedir coisas que não nutrem tanto o nosso organismo. E aí a gente não tem alimentos pensados para fortalecer. A gente não vai, por exemplo, colocar o arroz para cozinhar com gengibre. A gente não vai colocar o arroz para cozinhar com ameixa ou com esqueci a palavra que eu falei, com goji berry. A gente não vai fazer uso de tudo isso. A gente não vai comer o amendoim cozido. Então, a gente não vai trazer esse fortalecimento para o nosso corpo através daquilo que a gente come. E aquilo que a gente come todos os dias, mais de uma vez por dia. Se cada vez que eu como um pouquinho uma coisa que me fortalece, eu deixo meu corpo mais forte. Se cada vez que eu como uma coisa que me tira energia, me tira saúde e favorece o meu adoecimento, é como se todo dia eu estivesse comendo um pouquinho de veneno. Então é muito. Ah, Gabi, mas se eu comer só de vez em quando? Tudo bem que você coma de vez em quando. Agora, se o seu de vez em quando é um dia sim, um dia não. É de vez em sempre, né? Então, o que que é de vez em quando? Eu vou comer no final de semana, eu vou comer uma coisa ali que não nutre tanto, mas durante a semana inteira eu nutri meu corpo, e aí, final de semana, eu como um negócio ali que não era tão ideal, ok. Agora, se é um dia sim, um dia não, ou se todos os dias eu como uma coisinha que me faz mal, uma coisinha que não nutre, é todo dia eu agredindo meu corpo todo dia eu me prejudicando um pouquinho. Então, pensar nisso tudo fortalece, favorece muito a nossa saúde, né? Pensar em alimentos frios e alimentos quentes, sempre os alimentos quentes, eles são mais tônicos, são mais fortalecedores, e aí não é só quente de temperatura, quente não. Não necessariamente quente, mas alguns quentes nutrem o nosso corpo, outros quentes consomem muito sangue.
Então, a gente vai equilibrando tudo isso para não prejudicar a saúde do nosso corpo também. O que a gente usa muito é o cuidado com o equilíbrio. Na nossa cultura, a gente fala muito em manter um prato colorido, né? Uma diversidade de cores. Na medicina chinesa, isso não é muito diferente. A gente também pensa numa diversidade, mas aí a gente não pensa só na diversidade de cores. A gente vai pensar na diversidade também de funções. Então, um alimento vermelho, ele tem uma tendência, não necessariamente todos, mas ele tem uma tendência a nutrir o sangue no meu corpo. Então, eu vou nutrir um pouquinho o sangue. Eu vou colocar um alimento quente, por exemplo, gengibre, igual eu falei, para dar uma fortalecida ali. Mas eu também vou colocar um alimento que não é tão quente para dar uma amenizada, para dar uma equilibrada, um pedacinho de melão, por exemplo, para que ou um pedacinho de berinjela. Berinjela é um alimento que tira calor. Abobrinha verde é um alimento que tira calor. Pepino é um alimento que tira calor, é um alimento bem frio. Então, eu vou dosando aquilo que eu como para que meu corpo não fique em nenhum extremo, nem num extremo de calor, nem num extremo de frio, a não ser que eu já esteja com um adoecimento, com um fator patógeno no meu corpo, com alguma síndrome, com alguma disfunção, eu vou tender a priorizar aquilo que eu preciso. Se eu sou uma pessoa que tem um calor que está muito grande e não tem uma deficiência do sistema digestivo, eu vou tacar alimento frio, vou jogar mais alimento frio para refrescar. Refrescou, aí eu reorganizo e equilibro de novo. Se eu sou uma pessoa que tem muita deficiência do sistema digestivo, muito cocô mole, muita distensão abdominal, muito peso nas pernas, muita retenção de líquido, muito sono depois do almoço, eu vou priorizar mais os alimentos de natureza mais quente, porque aí a gente vai dosando esse equilíbrio também de acordo com a nossa necessidade. Às vezes a gente é uma pessoa, eu sou uma pessoa que tem mais tendência à deficiência. Então, eu não posso comer alimento frio toda hora, todo dia, Deus dará em todas as refeições, porque isso é péssimo para o meu corpo. Péssimo. Mas quando eu pego um resfriado, por exemplo, com catarro amarelo, eu preciso refrescar o meu corpo porque ele está num quadro agudo, ele está numa doença ali que meu corpo tá pegando fogo, tá com calor excessivo. E aí eu preciso tirar esse calor, mesmo eu tendo uma base de deficiência, o que está manifestando é o calor naquele momento. E o calor de um resfriado, por exemplo, um catarro amarelo e tal, ele é mais urgente, ele precisa de uma atuação muito imediata para eu melhorar, sair desse quadro. Aí sim, eu entro com os alimentos frescos específicos para o pulmão para refrescar, para desmanchar esse catarro amarelo e meu corpo parar de ficar doente. E aí eu volto, depois que eu tirei isso, que eu fiz isso, aí eu volto para os alimentos quentes que vão tonificar, que vão fortalecer, que vão deixar meu corpo mais forte de novo. Então, a gente vai aprendendo esses equilíbrios, essas organizações para manter o nosso corpo o mais saudável possível, o mínimo de alteração, né, de pico de adoecimentos. Porque tem gente que adoece muito fácil, e tem pessoas que estão adoecendo pouco a pouco, sem perceber e que, de repente, entre aspas, tem uma doença mais grave, tem uma doença pior. Mas não é que a doença veio de uma vez, né? A doença
já vinha acontecendo, mas ninguém estava olhando para ela, ninguém estava enxergando aquele adoecimento, ninguém estava percebendo aquilo que estava acontecendo naquele corpo, naquele momento. Hum, As doenças, elas não vêm de uma vez, elas não chegam com a nossa idade de uma vez. Aliás, elas devem chegar na idade avançada porque a gente já viveu muitos anos estragando o nosso corpo, né? Então foram muitos anos de construção. E aí a gente trazendo esse equilíbrio para aquilo que a gente come, favorece essa manutenção da saúde, porque a gente está favorecendo a saúde de cada um dos nossos órgãos, a qualidade do nosso sangue, a qualidade da nossa memória, a qualidade das nossas células em geral. Acho que é um pouco isso. É, queria perguntar se tem alguma dúvida, alguma pergunta, enfim, como foi? Pode escrever para mim, por favor, se quiser fazer algum comentário. Ai, que bom. Foi muito esclarecedor, que bom. Vou agradecer então por hoje. Desejar que a gente tenha uma boa noite, um bom descanso e uma boa semana, né? Semana que vem já é a nossa última semana de novembro. Estou em choque. Vai ficar gravada, Regina. Se você quiser assistir depois, vai ficar gravada, tá bom? A gente falou de novo sobre um pouquinho sobre alimentação. Então, vai ficar lá no YouTube. Um grande beijo, tá bom? Depois você me escreve falando como foi. Uma boa semana para nós e até semana que vem. Boa noite, bom descanso. Obrigada.